Vou então iniciar a aula de hoje. Hoje temos um pouquinho menos de alunos na sala, mas já vou iniciar porque hoje tem programado uma revisão, certo, do conteúdo que a gente estudou até agora, para a prova que seria a próxima aula. No caso, pelo calendário acadêmico, né, que a gente tinha feito no início do semestre, hoje seria a prova. Porém, devido ao Sempex, né, que então acabou tirando uma das aulas, a prova vai ser semana que vem, né, para hoje nós podermos fazer essa revisão, certo? Eu também explicar um pouquinho melhor aquela parte das teorias da contabilidade, principalmente a parte de receitas e despesas, que eu acho que é o ponto que a gente que falta mais a gente falar sobre, né? Então, eu vou iniciar hoje a aula repassando um pouco sobre as abordagens da contabilidade que foram trabalhados lá no início, depois da primeira prova, certo? Acho que na primeira ou na segunda aula, depois da primeira prova, a gente começou a falar um pouquinho sobre as abordagens. Então, só vou relembrar elas de forma bem rápida, o que são as abordagens, né? Então, dentro das abordagens da contabilidade, então, o que seriam essas abordagens? Seriam, digamos, a forma que a contabilidade deveria seguir enquanto ciência, né? Então, quando a gente fala sobre, digamos assim, o estudo da contabilidade, sobre a forma que ela deve ser aplicada sobre as entidades, existem algumas abordagens que ainda não são teorias, porque não tem essa força total para chegar a ser uma teoria em si, para a contabilidade, mas elas podem ser utilizadas, vamos dizer assim, talvez não como um todo, não somente uma, mas o conjunto delas sobre as demonstrações contábeis para que a gente possa chegar, então, a uma melhor prática contábil, né? Então, a primeira das abordagens que nós trabalhamos nas aulas era a abordagem ética. Essa abordagem ética, ela é aquela abordagem que falava sobre a forma verdadeira da contabilidade, que a contabilidade ela tinha que ser justa para todo mundo, né? Então, só relembrando, né? Uma abordagem ética seria uma contabilidade justa, verdadeira, não enviesada para todos. Então, que todas as pessoas que fossem usar a contabilidade de uma determinada empresa ou de um conjunto de empresas, eles tivessem a mesma ideia de como seria aquela contabilidade, certo? Então, que fosse verdadeiro e justo para todo mundo. Só que a gente sabe que essa forma de abordagem é um pouco complexa, porque algo que hoje para vocês é justo, talvez para um colega de vocês não seja, né? Ou que algo que para vocês não tenha um viés para algum lado, o outro colega pode ser que tenha, né? Então, ela é um pouco complicada de ser alcançada, né? Mas a abordagem ética, né? Ela é bastante, talvez para aplicar sobre a contabilidade toda seja um pouco complexo, mas a ideia principal é de que se a gente conseguisse chegar a esse ponto de que a contabilidade fosse verdadeira para todo mundo e justa para todo mundo, vamos dizer assim, ao ponto de que fosse realmente real tudo para todo mundo, 100% certo para todos, de forma igual, seria o ponto ideal da contabilidade. Porém, né, a gente sabe que é uma abordagem bastante complexa de se chegar. A abordagem comportamental, que seria a seguinte, é aquela que então diz que a contabilidade ela deveria ser feita sob medida, né? Então, quando a gente fala sobre informações contábeis, que fossem, digamos assim, feitas de acordo com cada usuário. Por quê? Porque conforme o comportamento de determinadas pessoas, determinados grupos, de determinada parte da sociedade, a contabilidade deveria ser feita sob medida para aquelas pessoas. Também é um pouco complexo, porque imagine uma única declaração contábil, a demonstração contábil a gente está fazendo, digamos assim, de 3, 4 formas diferentes, porque nós temos pessoas diferentes que analisam com olhares diferentes aquela demonstração contábil. Então, assim, ela seria interessante, porém ela é complexa também de ser conseguida, né? Então, assim, um pouco difícil de chegar a esse ponto. Porém, né,
vamos dizer assim, talvez aplicada a certas partes dentro da própria contabilidade, dentro do que vocês vão demonstrar, dentro de qual demonstração, qual declaração, qual relatório que vocês vão fazer, pode ser que ele seja muito útil, né? Então, tentar entender o que cada pessoa necessita, certo? Cada um usuário necessita para vocês estarem fazendo a contabilidade. Então, assim, talvez num todo ela seja complexa de ser conseguida, mas para algumas pessoas talvez a gente consiga chegar a algum ponto ideal, vamos dizer assim, nessa questão de abordagem comportamental, né? Então, ela é uma abordagem que repousa no julgamento do que é o bom e o mal, né, comportamento, e a reação de cada pessoa sobre cada abordagem. Né? Então, ela é realmente ela é uma abordagem útil, certo? Todas as duas que nós vimos até agora são abordagens úteis, né? A ética lá com seus valores verdadeiros, valores justos para cada pessoa, e a abordagem comportamental com ela ser feita sob medida. Porém, as duas, se for aplicar apenas uma delas sobre todo o composto de uma contabilidade, sobre toda a ciência contábil, ela é um pouco complexa de ser conseguida. Mas ser feito sobre alguns pontos específicos seria ideal, talvez até mesmo para a gente conseguir fazer uma contabilidade melhor para cada pessoa que está recebendo essas informações. Então, só para ter uma ideia de quando a gente fala disso, é que, assim, alguns relatórios da contabilidade vocês podem estar fazendo sobre medida, vamos dizer assim, até mesmo para os gerentes, para os gestores, para o empresário que está solicitando a declaração. Então, a contabilidade ela não é única e exclusivamente formada só pelo balanço patrimonial. O balanço patrimonial e a DRE são demonstrações que são apresentadas, vamos dizer assim, para o público, certo? Até mesmo para a empresa, claro, obviamente, né? Mas eu posso criar outras demonstrações, eu posso criar outros relatórios que seja feito para o empresário, digamos assim, da forma que ele tem necessidade desses relatórios com as informações que ele precisa, certo? Então, a contabilidade, ela permite que vocês façam isso, certo? Claro que ele não vai ser uma demonstração que tu vai apresentar para o público, mas para a empresa, para o uso da empresa, ela pode ser muito útil, né? A abordagem macroeconômica, que é aquela abordagem mais ligada à macroeconomia de um país, então meio que ligada a uma região, vamos dizer assim. Então, seria mais uma abordagem de dizer que a contabilidade, a gente iria utilizar ela da forma que o governo, a política daquele país vai seguindo. Então, conforme uma decisão política, vamos dizer assim, uma ideia de inflação, ou até mesmo como combater a inflação, então, de acordo com as decisões políticas daquele país, a contabilidade teria que seguir aquele mesmo rumo para as empresas. Porém, isso pode ser um pouco prejudicial para a empresa, porque, assim, em períodos de recessão, digamos assim, a gente teria, então, uma ideia de prejuízos maiores do que realmente teria, porque a macroeconomia do país está jogando, digamos assim, algumas informações diferentes, ou então isso poderia ser bastante prejudicial, principalmente se a gente for levar em consideração aquilo que a gente viu lá nas normas internacionais de contabilidade, que o governo influencia muito na contabilidade. Então, se nós tivermos uma abordagem macroeconômica, nós vamos estar seguindo especificamente as decisões políticas de algum país em si. Então, isso seria muito complicado, porque a gente pode até ver pela grande maioria dos países que, às vezes, algumas decisões políticas que são tomadas são prejudiciais ao próprio país. Então, imagina isso, levado isso para dentro da empresa, né? Então, isso seria completamente desastroso. Nós temos também uma abordagem sociológica, que é aquela abordagem mais ligada à sociedade em si, vamos dizer assim, não à parte comportamental, mas muito mais ligada ao bem-estar da sociedade. Então, onde que levaria as empresas, né, a apresentarem na contabilidade, nas suas demonstrações, o que eles fazem de bom para a sociedade. Né? Então, essa abordagem, apesar de ela não ser uma teoria em si, ela é utilizada hoje em dia, principalmente por causa dessa parte do bem-estar social, né? Então, assim, muitas empresas grandes, para demonstrar o que eles fazem de bom para a sociedade, para demonstrar algumas partes boas para a sociedade, eles publicam alguns balanços chamados de balanços, como é
como é que eu posso dizer? São aqueles balanços sociais, né? O balanço social, que ele é um balanço, vamos dizer assim, com os dados que a empresa pode estar fazendo para o meio ambiente, para uma sociedade em si, digamos assim, quais são os impactos que ela pode causar na sociedade, o que ela faz de bom para a sociedade onde que ela está inclusa. Vamos dizer assim que uma empresa esteja situada, digamos assim, numa área carente. O que essa empresa está fazendo, então, para essa área carente? Ela está trazendo mais empregos? O que ela está fazendo? E esse balanço social, ele vai demonstrar justamente isso, né? Essa parte, digamos assim, que de bem-estar para a sociedade, de coisa boa que a empresa pode estar fazendo, demonstrando para todo o meio onde ela está inserida, tanto sociedade, pessoas, quanto meio ambiente em si, né? O grande problema dessa abordagem é que muitas vezes as empresas acabam confundindo essa abordagem sociológica de bem-estar social com uma forma de se promover. Então, ela não acaba sendo distorcida a ideia original de bem-estar social para se promover, vamos dizer assim, perante a sociedade, né? Dizer assim, minha empresa é boa porque a gente faz isso, mas não especificamente com as atitudes que a empresa toma não são exatamente pelo bem-estar, e sim simplesmente para se promover, né? Então, ela acaba se tornando um pouco complexo essa parte de bem-estar social, né, quando a gente fala de balanço social. Então, às vezes, a gente até ouve falar bastante, isso vocês vão ver essa abordagem sociológica mais a fundo, numa matéria chamada responsabilidade social, certo? Que fala justamente sobre esses balanços sociais das empresas. Vocês vão ver que algumas empresas dizem estar fazendo o balanço social, demonstrando o que elas faz de bom para a sociedade em si, só que lá no fundo, na verdade, ela não está fazendo isso. Ela não é nem dá de chegar a chamar aquilo lá de balanço social, certo? Por quê? Porque, na verdade, ela não sabe exatamente o que é realmente essa sustentabilidade, essa parte de bem-estar social, essa parte do meio ambiente. Então, algumas empresas acham que simplesmente divulgar qualquer coisa já seria o suficiente para dizer que ela está fazendo um balanço social. Então, e realmente não é bem assim. Então, o que seria essa abordagem sociológica? É demonstrar o que as empresas em si podem estar fazendo de bom para a sociedade, né? Então, pode ser feito alguma coisa de bom para a sociedade? As empresas podem estar fazendo? Pode. Então, de que forma? Então, é isso que essa abordagem acaba trazendo, então, para a contabilidade, né? Abordagem sistêmica. Essa abordagem sistêmica aqui é muito mais falando sobre que a contabilidade ela deve ser feita de forma sistêmica, que uma coisa leva a outra, certo? Então, assim, ela é um sistema, uma sistemática de propriamente de escrituração, e que a parte que é mais ou menos assim, vamos dizer que é uma abordagem assim, que ela começa lá com o ato de identificar, depois ela mensura o fato ocorrido, ela comunica informação econômica, a informação financeira, ela identifica a forma física, a forma social. Isso tudo, digamos assim, acaba se tornando um sistema, certo? Então, desde o fato da hora que começa a ser feita a contabilidade até o final, que é o comunicar a informação em si e que chega a se tornar uma decisão que permite se tomar uma decisão sobre tal informação, né? Então, essa abordagem diz que a contabilidade ela é algo sistêmico. Então, assim, que ela tem toda uma sistemática que deve ser seguida, né? Então, assim, isso pode ser levado até mesmo para o curso de Ciências Contábeis. Por que vocês aprendem primeiro essas disciplinas que vocês estão vendo agora, e lá para o final do curso vocês vão falar sobre contabilidade avançada? E por que não falo sobre contabilidade avançada agora? Porque tem toda uma sistemática, tem todo um sistema, uma cadeia de aprendizado, né? Então, assim, a mesma coisa para a contabilidade. Vocês têm que começar do início e até o final. Então, essa abordagem, ela basicamente fala exatamente isso. Que a contabilidade ela deve se embasar em alguns fatos que acontecem, né? Primeiro identificar, depois mensurar, depois comunicar, certo? Então, ela tem que entender todas as necessidades do processo de geração de informação para chegar a uma resposta adequada para o usuário final da informação.
Então, é uma abordagem que sugere que são necessárias entradas de recursos, que sejam físicos, humanos e financeiros, para que existam processos dentro dos diversos sistemas de uma organização e que gerem saídas para as sociedades. Então, é mais ou menos assim, o que vai ser utilizado, vamos dizer assim, de informação, de como vai chegar essa informação até a sociedade, né? Então, todo o processo que é passado até a sociedade em si. Bom, depois nós temos dois processos, certo? Isso ainda falando sobre as abordagens, né? O de dedução e o de indução. Dedução é aquele processo mais ligado, vamos dizer assim, à parte de ideia, vamos dizer assim, digamos assim, eu primeiro penso, digamos, numa forma, certo? Faço preconizo alguns conceitos, certo? E vou seguir aquele conceito que eu deduzi até chegar na informação final. A dedução, então, na contabilidade é um processo de, vamos dizer assim, de primeiro pensar em objetivos e postulados e botar isso em prática, vamos dizer assim, para chegar no resultado final. Então, assim, eu vou mais ou menos já deduzir aonde eu quero chegar, certo? Essa é a parte da dedução na contabilidade. Ela já foi muito utilizada, principalmente quando a gente fala que isso daqui é mais na parte de pesquisas, né? Claro, porque quando a gente está tratando de contabilidade na prática é um pouco diferente, né? Mas na parte de pesquisas contábeis, certo? De fatos, de fenômenos que, digamos assim, são novos, né? A parte da dedução na contabilidade já foi muito utilizada, que é daquela parte exatamente assim, eu deduzo o que vai acontecer até lá no final. Então, eu vou seguir objetivos, conceitos, vou definir todo o processo até chegar no final, certo? E eu não vou sair disso. Só que ele tem um sério problema, né? Pode ser que lá no meio do percurso tenha algum desvio de informação, e isso vai acabar trazendo problemas para esse processo. Já o processo indutivo, é o processo onde que vai, digamos assim, obter conclusões generalizantes a partir de observações e mensuração. Então, eu vou fazendo e vou tendo conclusões conforme eu vou fazendo o processo. Ou seja, eu não é pelo fato de simplesmente eu vou definir um passo e vou fazer aquele passo sem olhar de que forma está acontecendo. Não, eu vou tirar conclusões a partir do momento, a partir das observações que eu vou fazendo pelo processo que eu estou fazendo, né? Então, na contabilidade atualmente, né, nosso processo de contabilidade hoje, de quando a gente fala de fenômenos novos, principalmente em pesquisas da área contábil, a gente tem justamente esse processo sendo um processo que atualmente é um dos mais utilizados, né? Então, a gente passou daquele processo dedutivo para passar mais para esse processo que é o indutivo, certo? Então, isso é um fato que está acontecendo. Então, dedutivo é aquele que eu mais ou menos já deduzo um ponto que eu vou seguir, vou fazer certos postulados, alguns princípios, vou definir como eu vou chegar lá e vou fazer até o final para mim chegar ao procedimento final, ao que eu quero chegar. E o indutivo é aquele que eu vou fazendo e vou observando e vou tirando conclusões, digamos, conforme eu vou fazendo o processo em si, né? Esse processo indutivo é até bastante utilizado em outras áreas da ciência, né? Por exemplo, a física, né? Que utiliza muito isso. Então, primeiro vai se fazendo o processo, né? Então, vai se fazendo as coisas e vai se deduzindo, vai se descobrindo o que vai acontecendo conforme o processo vai andando, né? Então, pessoal, ali o processo dos processos, das abordagens em si é mais ou menos isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias. Eu só vou dar uma paradinha aqui para fazer a chamada, que eu vi que entrou mais gente, então já vou aproveitar e fazer a chamada aqui.
Bom, então vamos lá. Agora os processos das teorias da contabilidade. Bom, a gente falou então um pouquinho sobre as teorias, vocês apresentaram os trabalhos, e hoje eu vou só dar uma pincelada sobre as teorias e depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre receitas e despesas, né? Então, basicamente, é questão das teorias, nós temos as teorias normativa e positiva, a estática patrimonial e a dinâmica patrimonial. E nós temos também a teoria orgânica, né? Bom, a teoria, então, a teoria normativa é aquela teoria que fala mais sobre a questão de normatização da contabilidade. É como se fosse falando, então, especificamente, de que a contabilidade ela é regida por normas, certo? Só que quando a gente fala sobre teoria normativa, então parece assim que tá, mas então vai ser sempre normativa a teoria da contabilidade, porque basicamente vai ser sempre seguido por normas, certo? Mais ou menos isso. Porém, quando a gente fala em teoria normativa, a gente fala muito mais na parte em que a contabilidade ela era cegamente se baseava em normas normativas, certo? Então, isso era, digamos assim, ela utilizava aquele processo mais dedutivo, ou seja, primeiro se normatiza, depois se faz a contabilidade. Então, pegava-se as normas e seguia-se cegamente aquelas normas do jeito que estava preconizando lá. Porém, percebeu-se que essa teoria não era excepcional, né? Então, assim, ela já foi bastante utilizada, né? Essa parte onde que se falava de uma contabilidade muito mais normativa, uma contabilidade que fosse seguisse cegamente normas, então teria que se normatizar tudo que acontece dentro da contabilidade, porém hoje ela já não é mais tanto assim. Mas vamos lá. Então, a teoria normativa, a contabilidade, então, enquanto prática, vem sendo aprimorada desde então, né? Ela inicialmente a teoria da contabilidade se baseou então, né, na base normativa. Os Estados Unidos são uma figura fundamental. Então, por quê? Porque como a gente viu lá já nos estudos anteriores, né, os Estados Unidos eles foram um grande avanço na questão de contabilidade, principalmente com a parte em que eles trabalhavam a ideia de buscar uma contabilidade que atendesse bastante o usuário da informação. E como eles tiveram alguns problemas com a contabilidade, principalmente depois da crise de 29, eles começaram a entender que a contabilidade precisava de normas, 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 normas e normas, para que fosse, digamos assim, através das normatizações, né, através de órgãos que instituíssem essas normativas, os contadores aplicassem essas normas nas empresas e que ficasse, então, digamos assim, algo mais padrão, certo? Realmente, eles não estavam errados, isso deu bastante certo, porém, chegava-se ao ponto de que, tá, e aí? Me deparo com um determinado procedimento, um determinado fenômeno que não existia anteriormente. Vamos dizer que algum fato, algum tipo de venda, algum tipo de compra, alguma operação de uma empresa não existia naquele momento, certo? Porque o comércio vai evoluindo, as instituições vão evoluindo, no caso, empresas, né? Elas vão evoluindo, e conforme, por exemplo, o comércio digital começou a trazer algumas situações diferentes para a contabilidade. E o que se adotava a partir daí? Bom, então, segundo a teoria normativa, tinha que se aplicar alguma coisa que já tivesse norma sobre isso. Então, assim, basicamente era isso que preconizava essa teoria, né? Então, fazia-se norma e aplicava-se na profissão contábil, através de determinados organismos. Então, assim, nos Estados Unidos existiam diversos organismos que normatizavam a contabilidade. Ainda existem hoje, né? Então, a base teórica da contabilidade, portanto, era como um conjunto coerente de princípios conceituais e pragmáticos que formam uma base de referência para a investigação da natureza da contabilidade, certo? Então, assim, vamos dizer assim, tinha toda uma base conceitual definida por normas que iria regulamentar toda a teoria, todos os estudos referentes à contabilidade. Essa abordagem normativa da contabilidade, também conhecida como abordagem clássica, surge formalmente na Alemanha, né? Ela começou lá na Alemanha, sob uma ótica ético-normativa. Porém, a abordagem normativa ganha mais força no século XX,
quando surge a preocupação de estabelecer princípios contábeis. Então, assim, ela surgiu com a ideia de que precisava de padrões a contabilidade. E isso é fato, a contabilidade precisava de padrões, porque como a gente viu, né, nos estudos históricos aí de contabilidade, cada um fazia contabilidade de um jeito, cada parte fazia de um jeito, até mesmo dentro de um país existia divergências. Agora imagina quando passava-se de país a país, né? Então surgiu-se a necessidade de haver princípios que normatizassem toda a contabilidade de como ela iria funcionar. Então, como vai acontecer para trabalhar dentro da contabilidade? O que vai ser feito? De que forma que eu vou contabilizar tal item? Aconteceu um ato lá dentro da minha empresa, como é que eu contabilizo isso? Certo? A empresa vai começar um novo negócio. Como é que vai ser feito essa contabilização desse novo negócio? Tudo isso tinha que estar já disponível através, já tinha que estar imaginado nas normas para poder ser contabilizado. Então, assim, ele basicamente iniciou-se depois ali principalmente depois de 1929, certo? Que foi com a quebra da Bolsa de Nova York, que iniciou-se com os órgãos ASEC, a FASB e o IASB, certo? Nos Estados Unidos, né, que foi com esses órgãos, e fora dos Estados Unidos também, né? Então, assim, eles deram uma ideia, então, de que a contabilidade ia ser toda normatizada e eles começaram a promover pronunciamentos contábeis como normas realmente a ser seguidas pela contabilidade. Só que naquela época, quando a gente fala de normas, falava que especificamente é aquela parte assim da contabilidade que ela seria cegamente cumprida através dessas normas de contabilidade. Então, iria ser formulado postulados e princípios de contabilidade e que iriam seguir sempre, que iriam nortear sempre as práticas contábeis. A teoria normativa, né, parte do pressuposto de assumir objetivos e deduzir procedimentos contábeis. Então, assim, eu tenho que, mais ou menos, eu vou me basear em um objetivo, né, e vou deduzir o que eu tenho que fazer, certo? Então, por isso que ela segue a base da dedução. A postura normativa baseia-se na prescrição o que deve ser, ou de quais procedimentos devem orientar a prática contábil. Então, mais ou menos assim, ela vai sempre pensar no fato contábil, já no que ele vai ser. Então, assim, o que ele vai ser lá na frente, certo? Então, isso vai acabar trazendo, vamos dizer assim, orientando, né, a prática contábil. Então, digamos assim, da forma que já definindo o que vai ser, independente de se o objeto de estudo já foi estudado outras vezes, se aquilo ali é um fato novo ou não. Então, assim, ele tem que mais ou menos dizer assim, não, vai ser esse ponto, certo? O Brasil ainda possui muito forte essa presença normativa, a gente ainda tem isso, certo? Principalmente com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, que nós temos. Nós até nós falamos isso já ontem, se eu não me engano, a gente falou alguma coisa sobre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Então, que determina normas para contabilidade. E daí, como a gente vê que as coisas são bastante complexas, né? Falando sobre as normas, sobre normas normativas de contabilidade, então, para uma contabilidade bem avançada, precisa-se que seja cada vez mais normatizada pelos próprios contadores. Então, nós temos um comitê que faz isso, né, faz essas normativas. Porém, essa teoria normativa, ela é muito mais baseada na dedução, né? Então, assim, ela é bastante baseada na dedução, então, de como vai chegar. Então, desde o momento que a gente tem normas, a gente está definindo aonde tem que ser chego com aquelas normas. Porém, né, nós temos também outra teoria, que é a teoria positiva, e que ela é algo mais focado no processo de indução, ou seja, eu vou primeiro analisar o processo para depois ver aonde eu vou chegar. Bom, mas quer dizer que então na teoria positiva nós não temos então normas? Não, temos normas também. Só que as normas elas são muito mais dispostas ao ponto de que se analisa-se o fato, vamos dizer assim, que um mesmo fato pode gerar dois finais diferentes. Então, assim, a teoria positiva, ela pode até ter normas, só que ele vai se basear muito mais no processo de, não, primeiro vamos analisar o fato para depois, vamos dizer assim, ver aonde que vai chegar.
Então, nós temos essas duas correntes, né, de teorias, né, então teoria tanto normativa quanto positiva. A normativa é mais ligada à dedução, então se baseando em normas especificamente e como tem que ser, e a positiva que pode até ser baseada em normas, mas ela vai ter uma ideia de que primeiro se faz e depois analisa-se o que está fazendo, o resultado que nós vamos chegar através do processo que nós estamos tomando. Então, isso é principalmente, essa positiva ganhou força, principalmente por quê? Porque como o nosso cenário mundial está mudando bastante, né, a gente tem, assim, para cada, né, existe bastante novidades de mercado, bastante novidades que estão sendo inseridas, né, então, assim, algum fenômeno novo, ele pode ter uma divergência de como ser contabilizado. Então, assim, vamos dizer que algum fenômeno patrimonial, algum fenômeno empresarial, ainda não tenha sido observado por não ter ocorrido ainda. E agora está ocorrendo, certo? Como é que eu vou aplicar isso? Eu vou já definir uma fórmula de bolo e aplicar ele nessa fórmula de bolo? Não dá. Eu primeiro preciso avaliar esse fenômeno, trabalhar em cima dele para ver aonde eu vou chegar para a hora que num próximo fenômeno, eu já tenho uma base, certo? Que eu posso até normatizar de como chegar, mas sempre esse fenômeno ele pode chegar num determinado ponto diferente ao anterior, né? Então, a teoria positiva, ela segue mais essa área de pensamento, né? Então, que ela vai poder, que eu tenho que trabalhar em cima para me chegar aonde eu quero, né? Então, a teoria positiva tinha como objetivo principal explicar e predizer práticas contábeis, onde explicar significa aprender razões para a prática observada e predizer uma prática contábil. Então, mais ou menos assim, é o que a teoria tem que explicar a prática, e não o contrário, que a prática explica a teoria. Né? Então, enquanto que a normativa é mais ou menos que a prática explica a teoria, aqui a teoria explica a prática. Então, nós vamos analisar para depois daí verificar o porquê que nós utilizamos aquela prática. Teorias estáticas ou estática patrimonial. A estática patrimonial, né, ela fala mais sobre o patrimônio da empresa em um aspecto estático, parado, que não tenha, digamos assim, movimento naquele período. Vai mostrar um equilíbrio, vamos dizer assim, por isso que a gente fala que a estática patrimonial é muito mais ligada ao patrimônio da empresa, né? Então, vamos dizer assim, o patrimônio da empresa qual é? É aquele lá, ativo e passivo, certo? Patrimônio líquido. Então, nós temos uma estática patrimonial no momento que a gente apura o balanço patrimonial, ou seja, é naquele momento onde que está parado, a gente demonstra exatamente aquele período. Então, vamos dizer assim, quando nós levantamos o balanço patrimonial em 31 de dezembro do ano corrente, nós estamos dizendo que o patrimônio ali está parado, então, e representa X valor. Então, essa é a estática patrimonial, né? Então, a gente está demonstrando, vamos dizer assim, um patrimônio parado, que ele não tem uma evolução em si, porque eles são demonstrados através de contas patrimoniais que são que recebem acumuladores, que recebem, digamos assim, que são alocadores de valores, né? E que vai demonstrar, então, um patrimônio como um todo da entidade, né? Então, desde os bens e direitos até as obrigações que a empresa tem. E demonstrar o valor líquido da empresa lá no patrimônio líquido, né? Então, é o estudo do patrimônio considerado sem movimento e em um dado momento, na estrutura qualitativa e quantitativa. Por que qualitativa e quantitativa? Porque qualitativa é aquilo lá que dá qualidade, né? Então, a gente não está falando só de números, porque quando a gente estuda contabilidade, nós vemos que número é uma parte da contabilidade. Tanto que tudo que a gente viu na teoria da contabilidade, a gente focou muito pouco em números. A gente focou principalmente em informação, certo? Então, a contabilidade, ela é muito mais do que só números. Ela é uma ciência que estuda a informação. Então, nós temos que trazer a parte qualitativa da informação, certo? E não só quantitativa. A gente não pode só se basear nos números. Isto é, nos seus elementos e nos seus componentes e valores. Então, a gente lá no balanço patrimonial, quando a gente analisa um balanço, nós temos lá escrito caixa e do lado valor. Nós temos lá o banco e do lado valor.
certo? Nós temos a parte qualitativa e nós temos a parte quantitativa, ou seja, qualitativa que é ligado à informação, quer dizer que o caixa da empresa tem o valor de R$ 1.000, que a conta bancária da empresa tem o valor de R$ 5.000, que lá o fornecedor da empresa, que a empresa deve para fornecedores R$ 5.000. Então, isso é a parte qualitativa da empresa. E a parte quantitativa é a parte dos números em si, né? E isso vai montar, então, a composição patrimonial da empresa em um determinado período, que vai ser o estudo que a gente vai fazer sobre aquele patrimônio naquele determinado período. Então, para os defensores da teoria estática, o balanço patrimonial é um instrumento responsável pela demonstração da situação patrimonial da empresa. Ou seja, como é que está o patrimônio da empresa? Certo? O balanço patrimonial é a demonstração que fala isso. Vai mostrar quanto que eu tenho de ativo, certo? Quanto que eu tenho de bens e direitos, que é parte do patrimônio, quanto que eu tenho de obrigações para pagar, que é outra parte do patrimônio. E o resultado do período deve ser apurado a partir do confronto entre o valor do patrimônio inicial e o valor do patrimônio final do período. Então, eu consigo até verificar quanto que teve de resultado, conferindo dois momentos de estática, momento inicial e momento final. As principais demonstrações da estática são o balanço orçamentário, o balanço financeiro e o balanço patrimonial. O balanço orçamentário é aquele que vai demonstrar as receitas e despesas em um determinado momento, certo? Mas ele vai evidenciar, digamos assim, o comportamento delas durante um determinado momento da contabilidade. O financeiro é utilizado para demonstrar a posição financeira de empresas em determinado momento e o patrimonial é utilizado para refletir a posição financeira e patrimonial da entidade em determinado momento. O balanço patrimonial é o mais utilizado, sem sombra de dúvidas, né? É a demonstração obrigatória, inclusive. Então, assim, quando vamos trabalhar com a contabilidade, a demonstração obrigatória é o balanço patrimonial, os demais não são. Então, é o balanço que normalmente a contabilidade utiliza para demonstrar a situação realmente da empresa, né? Posição financeira e patrimonial. O ativo, como a gente já estudou, já estamos cansados de ver, né? São todos os bens e direitos da empresa, né? Expressa em moeda, então sempre vamos ter a expressão em moeda, porque quando a gente trabalha com a contabilidade, um dos princípios da contabilidade que a gente tem que fazer é o fato de mensurar, e mensurar em valor monetário, transformar em moeda um determinado bem, um determinado direito. Para ser considerado ativo é necessário preencher 4 características simultâneas: ser um bem e direito, ter propriedade e ser mensurado em dinheiro. Então, assim, se eu não conseguir mensurar em dinheiro, ele não é um ativo da empresa. Se ele não for de propriedade da empresa, ele também não é um ativo da empresa. Se ele não for um bem, se ele não for um direito, ele também não é um ativo da empresa. Então, bens e direitos são bens para a empresa, certo? Todo material móvel ou imóvel que dispõe qual se executa suas atividades com a intenção, com o objetivo fim. Benefícios presentes para o futuro, avaliações de ativos, isso daqui eu nem vou passar. Sim, eu posso trazer um benefício, pode ser alguma coisa, um ativo pode ser considerado ativo quando ele traz um benefício futuro ou presente, né? Avaliação do ativo principal, o princípio contábil do custo original, normalmente contabilizamos pelo custo original, porém pode haver variações nessa definição, certo? Então, quando a gente vai avaliar, como é que eu vou registrar um valor de ativo? Geralmente é pelo custo original, né? Então, assim, pelo valor que custou para mim adquirir aquele ativo. As teorias que visam a avaliação do ativo podem ser agrupadas em 2 grandes grupos, que é a avaliação do ativo a valor de entradas e a avaliação de ativos a valores de saídas. Isso tudo vai depender do momento em que vai ser aplicado, vamos dizer assim, qual a situação da empresa ou qual a situação do determinado bem, bem ou direito para mim registrar entre esses dois valores, ou pelo valor de entrada ou pelo valor de saída do recurso, né? Bom, e o passivo, certo? Então, para a estática patrimonial ainda, nós temos ainda o passivo, que ele digamos assim, a parte onde eu vou ter as obrigações da empresa, né? Tanto de terceiros quanto
dos próprios sócios, né? Então, eu posso ter essas duas partes, ativo e passivo. Normalmente esses recursos, então, são originários de compra de material, mercadorias ou serviços a prazos, financiamentos bancários, contas a pagar. Então, normalmente o passivo, ele considera, então, todas as minhas obrigações. O que seriam, então, recursos que vão originar, então, essas obrigações? Normalmente compras de mercadoria, de materiais, de ativo mobilizado, por exemplo, lá de um bem da empresa. Então, normalmente são esse tipo de situações que acabam gerando, vamos dizer assim, um passivo para a empresa pagar, certo? Alguma obrigação para a empresa pagar. Pode ser outras contas a pagar, por exemplo, como energia elétrica a pagar. Eu vou pagar uma energia elétrica, recebi a fatura hoje, vou pagar daqui 15 dias. Se eu recebi hoje, já sei que eu tenho uma conta a ser paga. Então, eu já posso registrar lá no meu passivo essa obrigação a ser paga. Mesma coisa, funcionários. Se eu chego no dia 31, eu apuro a folha de pagamento. A folha de pagamento vai ser paga somente no quinto dia útil do mês. Mas do dia 31 ao quinto dia útil do mês, eu já sei qual é o valor da folha, então eu já contabilizo esse valor de funcionários que eu vou pagar, então de salários que eu vou ter que pagar lá no quinto dia útil do mês. Mesma coisa para qualquer conta que seja a pagar, então, que eu vou pagar futuramente, certo? Tudo isso são passivos, né? E por que o capital social está lá dentro do passivo, dentro do patrimônio líquido, especificamente do lado do passivo? Porque o capital social é o recurso inicial da empresa. Ou seja, normalmente vai ser o dinheiro que o sócio investiu na empresa, ou seja, é um recurso que entrou para a empresa, porém, ao final da empresa, na hora que liquidar o que o sócio sair da empresa, a empresa tem que devolver para o sócio. Então, se hoje eu invisto em uma empresa 100 mil reais, quando eu sair da empresa, ou a empresa fechar, eu vou querer tirar esses 100 mil de volta, certo? Então, é uma obrigação da empresa pagar para o sócio, certo? Então, a empresa tem essa obrigação de, né, fazer esse pagamento de volta para o sócio, né? Então, tudo que está dentro do patrimônio líquido são obrigações com os terceiros. Aliás, com os sócios da empresa. Bom, o reconhecimento do passivo, né, de uma exigibilidade depende também do reconhecimento do seu ativo de despesa, né? Então, assim, eu só vou ter passivo a partir do momento que ou ingressar um valor no ativo ou for despesa. Então, assim, nós temos essas duas situações. Ou esse passivo vai originar algo que vai para o ativo, ou ele vai virar uma despesa. É fato. Então, assim, eu vou ter um crédito lá dentro do meu passivo a partir do momento que ou entrou lá no ativo ou é uma despesa. Mesma coisa para o ativo, certo? O ativo só vai ser ativo, que vai ser mais ou menos da mesma situação, certo? Quando ele seguir aqueles princípios de bens, direitos, obrigações lá, mas normalmente ele vai estar dentro do ativo a partir do momento que ou ele sair do passivo, aliás, ou ele entrar no passivo, certo? Ou ser uma receita. Então, eu vou ter essa situação. Né? O patrimônio líquido, ao iniciar a sociedade de sócios, deposita o dinheiro, né? Que é o patrimônio líquido da empresa. Ele tem o intuito de iniciar, de financiar a atividade da sociedade, principalmente no começo, né? Então, basicamente, a gente sabe que o patrimônio líquido é o início da sociedade e é a dívida que a empresa tem com o sócio. A fonte do patrimônio líquido, por fonte de recurso, entende-se a origem dos recursos que proporcionam o aumento dos valores do patrimônio líquido. Então, se aumentar o valor no patrimônio líquido, é normalmente uma fonte de recurso. Então, vamos dizer assim que, para mim, aumentar, o sócio vai fazer mais um aporte de capital na empresa. Esse aporte de capital vai entrar lá dentro do patrimônio líquido da empresa e vai gerar um ativo, certo? Um caixa ou um banco. Então, ele vai se tornar ele vai acabar sendo um recurso que vai ser alocado dentro do patrimônio líquido, a questão da dívida, e a questão do recurso em si vai entrar dentro do ativo. Então, são aquelas partidas dobradas. Sempre vai ter um débito e um crédito, né?
Situação patrimonial. O patrimônio líquido pode apresentar algumas situações, sendo elas situação patrimonial positiva, quando o ativo for maior do que o passivo, o patrimônio líquido vai ser positivo. No caso, quando vocês fazem uma equação patrimonial, certo? E a gente bota do lado o ativo e o passivo, se nós desconsiderarmos a parte do patrimônio líquido, certo? Para a empresa ser saudável, o meu ativo tem que ser maior do que o meu passivo, certo? Sem considerar o patrimônio líquido. E a diferença dentro do patrimônio líquido vai ser exatamente a diferença do ativo para o passivo. Por quê? Porque como o passivo e o patrimônio líquido são juntos, são somados, os dois têm que fechar igual o ativo, certo? Então, vamos dizer que dentro do ativo, se o meu ativo for igual a R$8.000, o meu passivo mais patrimônio líquido tem que ser igual a R$8.000, porque o balanço patrimonial são iguais, o lado do ativo tem que ser igual ao lado do passivo, que tem o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido vai ser imediatamente a diferença entre o meu ativo menos passivo, que vai dar o patrimônio líquido. Então, é a minha situação patrimonial, certo? Então, se a minha situação patrimonial for positiva, ou seja, meu ativo for maior do que o passivo, está bom para a empresa. Nós podemos também ter a situação negativa, onde que o meu ativo é menor do que o meu passivo, sem o patrimônio líquido. Então, meu patrimônio líquido vai ter que ser negativo para que ele fique com o valor, então, no valor igual ao ativo. Ou seja, se no meu ativo eu tenho 8.000 e o meu passivo for 10, sem o patrimônio líquido, quer dizer que o meu patrimônio líquido tem que ser 2.000 negativo. Por quê? Porque 10.000 menos 2 vai dar 8, que é igual ao meu ativo. Ou seja, a situação da empresa quer dizer o que com isso? Quer dizer que eu tenho menos ativo do que passivo. Ou seja, eu tenho mais contas, mais obrigações do que bens e direitos dentro da empresa. Isso é a mesma situação do que a de cima. O de cima, quando é positivo, eu tenho, então, um ativo maior do que o passivo. Quer dizer que eu tenho mais bens e direitos do que contas a pagar, certo? Então, quer dizer que se eu receber todos os bens e direitos, ou vender todos eles e pagar todas as minhas obrigações, vai sobrar dinheiro para os sócios. Nessa situação de baixo, eu tenho justamente o contrário. Se o meu ativo é menor do que o meu passivo, quer dizer que se eu vender, se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho, vender todos os meus bens e pagar minhas contas, vai sobrar ainda conta. Ou seja, os sócios não vão receber nada, vai ter ainda contas a ser pagas ainda. E a situação patrimonial de equilíbrio ou nula é quando o ativo e o passivo são exatamente iguais. Então, o patrimônio líquido vai ser zerado. Então, nós temos algumas situações de capital nominal, capital próprio, capital terceiro. Capital nominal é o correspondente ao investimento dos sócios. Capital próprio é o capital do patrimônio líquido. Capital terceiro é aquele que vai ser as empresas que vão financiar a minha atividade. Pode ser lá um banco, pode ser até mesmo um fornecedor, que vai ser aquele dinheiro, vamos dizer assim, que é aquela origem de recurso que vai financiar a minha atividade, que provém de um terceiro que não está ligado diretamente à empresa, né? Então, vamos dizer assim, quando o banco empresta dinheiro para mim, eu tenho um capital de terceiro. Quando eu compro a prazo de um fornecedor, eu também estou trabalhando com o capital de terceiro. Por quê? Porque aquele dinheiro do fornecedor que eu não paguei ainda, certo? Eu estou utilizando ele na minha atividade. E tem o capital total à disposição da empresa, que corresponde à somatória de todos os recursos obtidos pela empresa. Capital próprio mais capital de terceiro. Então, são todas as situações. Teoria dinâmica ou dinâmica patrimonial é aquela parte mais ligada ao resultado do exercício, ou seja, a parte econômica da empresa. Enquanto que lá é a parte financeira da empresa, a parte de finanças, aqui é a parte mais econômica, quanto que a empresa conseguiu de resultado, certo? Dentro de um período. A dinâmica patrimonial estuda variações com a finalidade de demonstrar como os diversos fatos ocorridos durante um determinado período podem ter provocado alterações na situação líquida das entidades de duas características distintas: variações provenientes de operações com sócios e variações proeminentes de operações com a empresa.
Basicamente, a dinâmica patrimonial estuda o patrimônio líquido da empresa, o PL, e a demonstração de resultado, ou seja, as contas que estão dentro do PL da empresa e as contas de resultado que não estão dentro do balanço patrimonial, que ao final da apuração de resultado se transforma em lucro ou prejuízo, que está dentro do PL da empresa, que é o que também considera-se como resultado da empresa de determinado período. Então, operações com os sócios das entidades representam basicamente aumentos ou retiradas de capital e distribuição de lucro. E são eventos que não afetam a elaboração da demonstração do resultado. Então, assim, o fato de os sócios retirarem o lucro ou aumentar o capital da empresa não vai afetar o resultado da empresa. Porém, afeta a parte do PL da empresa, o valor, vamos dizer assim, que é destinado aos sócios da empresa. Já as operações com a empresa são aquelas que determinam, digamos, o resultado da empresa em si, certo? Então, é um período referente vai ser as operações, digamos, que existem dentro da empresa com questão de resultado, despesas e receitas, de um determinado período de tempo. As demonstrações contábeis da dinâmica patrimonial são a demonstração de resultado do exercício, a DLPA, a DMPL e o DFC, que são, respectivamente, demonstração de lucro e prejuízos acumulados, demonstrações de mutações do patrimônio líquido e demonstrações de fluxo de caixa. A demonstração do resultado do exercício, ela digamos, é a demonstração que vai apurar especificamente o lucro ou prejuízo do período estudado, que vai mexer diretamente nas contas de resultado da empresa, receitas e despesas, mais os custos. Então, assim, é onde que a gente vai entender a parte mais econômica da empresa. Então, verificar, digamos assim, como que a evolução dentro da empresa de resultados, de receitas e despesas influenciaram para chegar na posição patrimonial da empresa. Então, essa dinâmica, ela estuda especificamente isso. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela é mais, digamos assim, específica depois da demonstração de resultado. Então, primeiro eu preciso da demonstração de resultado para depois ter essa segunda, que vai especificamente pegar e partir do lucro e prejuízo para entender o que os sócios, se algum sócio tirou ou não recursos de dentro da empresa e o que foi feito com esses recursos de lucro ou prejuízo na empresa. A demonstração de mutação do patrimônio líquido é um pouco mais abrangente do que a anterior, certo? É depois da demonstração de resultado também, só que ao invés de olhar só o lucro ou prejuízo, ela olha todo o patrimônio líquido, desde operações de capital, se houve aumento de capital, se houve outras operações dentro da empresa. E a demonstração do fluxo de caixa, ela vai olhar principalmente como foi gerado caixa, as fontes de caixa, as fontes de caixa equivalentes de caixa dentro da empresa, certo? Bom, e o que são receitas? Receitas são expressões monetárias, ou seja, expressões em moeda do agregado de produtos ou serviços transferidos por uma entidade para seus clientes durante um determinado período. Ou seja, tudo que for relacionado a vendas. Então, venda ou prestação de serviço na questão de venda também, ou seja, eu prestei um serviço para vocês, essa minha prestação é uma receita. A minha venda para vocês é uma receita para mim, certo? Então, receita vai ser sempre que eu tenho uma prestação de serviço, né, que a empresa presta serviço para um terceiro, ou que ela faça uma venda de mercadorias. Então, sempre que houver isso, eu vou ter uma receita. E as receitas não estão nem dentro do ativo, nem dentro do passivo, que são lá da estática patrimonial. Ativo e passivo é balanço patrimonial. Receita é demonstração de resultado. Então, são contas apuradas à parte do balanço patrimonial. A receita, já anotem aí, sempre com saldo de crédito. Sempre que eu tiver uma receita, é saldo credor. Por quê? Porque para ela ser uma receita, ela tem que originar um ativo. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Se eu fazer uma venda, certo? A venda é uma receita, portanto, a crédito. Receita de venda, crédito.
Por que ela tem que ser crédito? Porque ela vai originar um ativo. Vai me entrar um valor, certo? Eu vou receber um valor por essa venda. Esse valor que eu vou receber, ela está originando, então, um ativo, dinheiro. O dinheiro que eu recebi é caixa. E o caixa está dentro do ativo, portanto, um débito. Então, para mim aumentar o caixa, eu tenho que debitar o caixa. Então, eu vendi uma mercadoria. Vai originar um ativo, dinheiro. Essa forma de originar um ativo vai ser, então, o quê? Se eu vou originar um ativo, vou debitar um ativo, certo? Que vai aumentar o valor do ativo. E vou creditar a receita. Por isso que receita é sempre a crédito. Sempre. Certo? As principais características de receita são: seu valor deve ser validado pelo mercado, estar ligado a certo período de tempo, provocar acréscimo no ativo e patrimônio líquido da entidade. Então, como eu falei para vocês, a receita sempre vai provocar um acréscimo no ativo. Tá, Marcos, mas se eu fizer uma venda a prazo, ou fazer uma prestação de serviço que eu vou receber a prazo, não vai aumentar o meu caixa, certo? O que vai, então, aumentar de ativo? Vai aumentar os clientes. Clientes são direitos da empresa, de receber no futuro. Então, no caso de uma venda a prazo, por exemplo, ela não vai originar um ativo físico, dinheiro, mas vai originar um direito para a empresa receber. Então, ela vai o quê? Debitar uma conta chamada clientes, que está lá dentro do ativo. Existem diversas etapas possíveis para seu reconhecimento. A receita representa a entrada de elementos do ativo sob forma de dinheiro ou direito a receber. Foi o que eu falei para vocês. Direito a receber. Um cliente é um direito que eu tenho para receber. Decorrente de venda de mercadoria, prestação de serviço, de um determinado período de tempo, provocando alterações no patrimônio líquido da entidade. Por que provocando alteração no patrimônio líquido? Porque ao final do período aqui, um ano, eu vou apurar o resultado da empresa. O resultado da empresa vai ser lucro ou prejuízo. O lucro ou prejuízo fica dentro do patrimônio líquido da empresa. Então, o fato de eu gerar uma receita no final do ano, no final da apuração, eu vou ter alterado o patrimônio líquido da empresa. Por mais que naquele exato momento em que eu fiz a venda, ele ainda não alterou. Mas futuramente, quando eu fizer o levantamento, a apuração do resultado, quando eu fizer lá o resultado do exercício, que vai considerar todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, todos os meus custos incorridos, eu vou chegar no patrimônio líquido, eu vou chegar numa situação de lucro ou prejuízo que vai estar junto lá do capital social, como lucro ou prejuízo acumulado daquele período. Eu tenho também as despesas, E despesa significa os sacrifícios que a entidade se vê obrigada a arcar para a obtenção de receita. Então, assim, ela não é um passivo, ela não é um ativo, certo? Ela é uma despesa. E a despesa é aquele desembolso que eu tenho, aquele gasto que eu tenho para mim chegar numa receita. Então, tudo o que eu faço para mim conseguir uma receita especificamente. Então, assim, para mim vender, às vezes, lá, vamos dizer assim, eu tenho que ter energia elétrica, por exemplo, na minha loja, certo? Eu tenho uma loja. Para mim vender, eu preciso ter uma energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela não é um ativo da empresa, certo? A aquisição de energia não é ativo, certo? Ela é um bem, é um direito da empresa? Não, certo? Ela é um gasto. E esse gasto, ele vai se tornar vamos dizer assim, uma despesa. Então, o que acontece? Essa despesa, ela pode se originar de duas formas, ou uma redução do ativo ou um aumento do passivo. Por quê? Vamos ao mesmo exemplo da energia elétrica. A energia elétrica é um gasto, certo? Se eu fizer o pagamento da energia elétrica, eu estou reduzindo o meu ativo. Está saindo dinheiro do caixa ou do banco e está reduzindo o meu ativo. E eu estou tendo gasto. O gasto é uma despesa de energia elétrica. Mas eu também posso receber a fatura hoje para pagar daqui 30 dias. E eu quero reconhecer, eu vou fazer, então, a apropriação dessa despesa em si, certo? Lá dentro do meu passivo.
O que quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar essa despesa de energia elétrica e vai aumentar o meu passivo, porque eu vou reconhecer a obrigação para mim pagar daqui 30 dias. Então, olha, eu recebi uma fatura de energia elétrica hoje, no valor de R$ 3.000, certo? Ela é uma despesa, porque ela vai ser um gasto, e ela vai aumentar o meu passivo, certo? E eu não posso colocar a energia elétrica lá dentro do ativo. Por quê? Porque a energia elétrica não é um bem, não é um direito da empresa. Por isso que ela é apenas um gasto, certo? Então, uma despesa. E ela é utilizada normalmente, a despesa, para obtenção de receita. Por exemplo, o salário. O salário dos funcionários de uma empresa, de uma loja, por exemplo, o funcionário em si, né, ele vai atrás de clientes, de vender o produto, certo? Então, eu vou utilizar esse salário para mim conseguir obter a minha receita, que é a minha venda. Então, assim, diversas outras situações são aplicadas a isso. Por exemplo, propaganda. Vou fazer propaganda da empresa, certo? Eu estou vendendo um produto agora, eu vou vender para vocês. Vamos dizer que uma pessoa venda produtos Natura, Avon, Boticário, certo? E ela precisa fazer a sua propaganda. Ela vai lá, imprime uns panfletos e entrega dizendo que ela é vendedora disso. O que acontece? Essa propaganda, ela está fazendo essa propaganda com o intuito de ter uma receita, certo? Se ela não tivesse essa propaganda, talvez ela não teria receita. Então, isso é um gasto. Por quê? Porque essa propaganda em si é um gasto e vai diminuir um ativo. Certo? Por quê? Porque eu vou ter que desembolsar dinheiro, vai sair lá do meu caixa ou do meu banco. Ou, se eu ainda não paguei, ele vai aumentar um passivo. Eu vou criar uma obrigação lá dentro do passivo para me pagar no futuro. Então, assim, eu só tenho... São gastos que eu utilizo para mim chegar na obtenção da receita. Certo? Bom, e eu tenho algumas situações que também não são nem receita e nem despesa. São os custos. Por quê? E por que custo eu não posso chamar de receita? Custo, aliás, de despesa. Custo também é um gasto da empresa. Porém, o custo ele é mais ligado aos produtos que eu vendi ou o que eu utilizei para mim chegar no valor final da minha venda. Por exemplo, eu comprei uma caneta para vender. Então, assim, eu compro uma caneta por R$ 5 e vendo ela por 10. Certo? Então, meu valor de venda, minha receita, então, foi R$ 10, certo? Mas, assim, eu não digo que os R$ 5 que eu paguei pela caneta foi uma despesa da caneta, certo? É um custo. Foi o quanto que custou para mim conseguir vender aquela caneta. Então, é o valor que está ligado diretamente ao produto que eu adquiri para venda. Se for uma outra situação, como um serviço, eu não tenho aquisição de um produto para mim fazer o serviço, certo? Aliás, eu até posso ter, né? Mas normalmente o serviço em si, eu não tenho uma aquisição, vamos dizer assim, de algo para mim chegar ao serviço. Mas eu posso ter, por exemplo, eu instalo o ar-condicionado, certo? Tem os canos lá do ar-condicionado, tem os fios que eu troco também na hora da instalação, que eu vou instalar, certo? Esses produtos eu compro e dou pronto para o meu cliente. Certo? Esses produtos que eu comprei, eles não são despesa, eles são custos. Por quê? Custou para mim fazer aquele serviço que eu entreguei para vocês, certo? Enquanto que a despesa, a diferença entre o custo e a despesa, é que o custo é aquele ligado diretamente à venda, vamos dizer assim, ligado ao produto que eu entreguei ao final, ou prestação de serviço que eu entreguei ao final. E a despesa é o gasto que eu tive, para mim conseguir futuramente vender, certo? Mas daí vocês poderiam dizer que o salário do funcionário seria um custo, porque o funcionário que vende está diretamente ligado à venda do produto. Só que para mim vender o produto, eu não preciso daquele funcionário, certo? Eu posso eu mesmo vender, porém, ele está ali justamente para mim poder vender mercadoria e de atrás de vender mercadoria, mesmo questão de propaganda. Eu não preciso fazer propaganda para vender. É uma coisa obrigatória fazer propaganda para me vender? É um gasto que se torna uma despesa. Mas é obrigatório eu fazer propaganda? Não, né? Então, assim, ele não está diretamente ligado ao produto.
Digamos assim, é um esforço que eu tenho para mim vender, é um gasto que eu tenho para mim chegar à venda final, mas ele não está diretamente ligado ao produto em si que eu estou vendendo. Então, essa é a diferença entre custo e despesa. Então, receita é tudo aquilo, certo? É sempre a entrada de recurso que está relacionado à venda e à prestação de serviço, certo? E a venda pode ser de produto que eu mesmo faço ou de mercadoria que eu comprei para me vender, certo? Então, comércio e indústria. E a despesa e custo, o custo é aquele gasto que eu tive para mim adquirir o produto que eu vou revender ou um serviço ou algo que vai se transformar no meu serviço final. E a despesa é o gasto que eu tenho para mim conseguir chegar ao final e vender, certo? Então, assim, eles estão ligados principalmente à diminuição de um ativo ou aumento de um passivo, certo? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, vou postar essa aula antes da prova, tá? Até me perguntaram aqui se eu vou postar a aula, vou postar antes da prova sim, tá? Eu vou passar aqui para vocês uns lançamentos contábeis de receitas e despesa. Então, vou projetar aqui para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem esses lançamentos para a gente ainda corrigir hoje, certo? São apenas 5 lançamentos para vocês fazerem, tá? Eu vou projetar aqui para vocês e gostaria que vocês fizessem e dentro de acho que de uma meia horinha, não, 20 minutos, eu acho que nem precisa de meia hora, que são lançamentos rápidos, né? Daqui 20 minutos a gente corrige esses lançamentos, certo? E daí finaliza com a explicação final de receitas e despesas, certo? Esses lançamentos são exatamente os lançamentos referentes à receita e despesa que nós temos, certo? Nem coloquei aqui custo, só receita e despesa mesmo. Então, de que forma que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar cada um desses lançamentos aqui, deixa eu até numerar para ficar mais fácil da identificação. Então, vocês vão fazer esses lançamentos aqui e a gente corrige daqui 20 minutinhos. Pode ser, então?
Pessoal, então vamos começar a corrigir aqui, certo? Vou começar a fazer a correção, acompanhar aqui com vocês como fazer esses lançamentos contábeis, né? Alguém teve dificuldade em como fazer? Conseguiram fazer tranquilo? Como é que foi? Até que foi tranquilo, porque a gente já tinha visto também com a Miriam, semestre passado. E ótimo, então, né? Vamos lá, então. Vou começar aqui com vocês aqui a como fazer, né? Deixa eu só preparar um. Então, vamos lá, né? Bom, primeiramente, eu tenho no dia 10/1, então a data eu já tenho, né? 10/1 de 2020, uma venda de mercadorias à vista no valor de R$ 10.000. Bom, então vamos lá. Vou ter um débito e vou ter um crédito. Sempre, no mínimo, um de cada eu vou ter. Posso ter mais de um débito? Posso ter mais de um crédito? Posso. Mas, no mínimo, um de cada. Então vamos lá. Eu falei para vocês que eu sempre vou ter uma receita quando eu tiver uma venda, uma prestação de serviço. Então aqui, como eu tenho uma venda de mercadoria, então eu vou ter uma receita de venda de mercadoria. E como eu falei para vocês, a receita, a venda de mercadoria, a receita em si vai ser sempre a crédito. Então aqui no caso, no valor de R$ 10.000. Né? Então, receita sempre a crédito, sempre que eu tiver uma receita vai ser a crédito, né? Então, sempre dessa forma. O que acontece? A receita foi à vista, no valor de R$ 10.000. Claro, eu não coloquei aqui se foi a dinheiro ou banco, mas vamos considerar que se à vista foi em dinheiro, certo? Eu vendi R$ 10.000, né? Vendi uma mercadoria que custou, que no caso eu recebi R$ 10.000 e foi em dinheiro. Então, aumentou o meu caixa em R$ 10.000, portanto, um débito a R$ 10.000 no caixa, né? Então, assim, ó, quando eu falei para vocês sobre a questão de uma receita vai sempre aumentar um ativo, certo? Ou diminuir um passivo, né? Mas principalmente aumentar um ativo, é nesse sentido. Por quê? Porque aqui eu tive uma receita, então eu tive uma venda de mercadoria, então eu já sei que venda, prestação de serviço vão ser receitas. Bom, então a venda de mercadorias é uma receita de venda, ótimo, a crédito. E a minha contrapartida é um aumento de uma conta do ativo, o caixa. Então, aumentou meu caixa em R$ 10.000. Então, por isso, isso já por si só constitui a minha receita, né? E o histórico é venda de mercadoria à vista no dia 10/1 de 2020. Isso já é um histórico da operação que houve, né? Segundo lançamento contábil que nós temos. Segundo lançamento contábil, nós temos o seguinte: no dia 20/1 de 2020, nós temos uma venda de mercadoria a prazo, no valor de 5.000, com previsão de recebimento para 20/2. Bom, eu já sei que eu tenho uma venda de mercadoria, então vou ter uma receita. Receita é sempre a crédito. Receita de venda de mercadoria, no valor de R$ 5.000. Já sei que vai ser a crédito 5.000 na receita. Bom, e o meu débito disso daqui? Se eu vou receber a prazo, eu também tenho um direito, ou seja, eu estou aumentando uma conta de ativo. O meu cliente a receber, ou duplicatas a receber, ou como vocês queiram chamar, mas tem que ser algo relacionado ao meu cliente, né?
Então, um direito que a empresa tem de receber, certo? Duplicados a receber, cliente a receber, alguma coisa do gênero. Que vai ser uma conta de ativo, porque vai ser uma obrigação que eu tenho para mim receber no futuro. Então, um histórico, venda de mercadoria, a prazo em 20/1/2020. Ponto. Já tem, então, o meu histórico e tem o meu lançamento. Um débito em clientes a receber e um crédito em receita de mercadoria. Então, sempre lembrando, receita sempre é crédito. Por quê? Porque ele vai ter que aumentar uma conta do ativo. Então, para mim aumentar uma conta do ativo, eu preciso debitar. Então, receita vai ser sempre crédito. Enquanto que uma conta do ativo, para mim aumentar ela, vai ser um débito, né? Terceiro lançamento. Pagamento de energia elétrica. Certo? Então, lembrando novamente, né, que o pagamento, no caso, a despesa aqui, né, aqui já estamos falando de despesa em si, porque não está falando de venda nem prestação de serviço, então, portanto, não é receita. Bom, o pagamento de energia elétrica, certo? Ela pode se originar de algumas ideias diferentes, certo? Eu poderia, no caso, débito e crédito. Bom, eu sei que como é um pagamento à vista em dinheiro, então vai sair do meu caixa. Vou diminuir o valor do caixa. R$350 que saiu do caixa. Então, crédito no caixa. O meu débito poderia, por exemplo, ser em uma obrigação, energia elétrica a pagar, se já existisse a contrapartida da energia elétrica, certo? Eu recebi a conta de energia elétrica já no dia 1º no dia 10/1, certo? E vou pagar somente no dia 25. Então, assim, eu poderia já ter constituído algo no passivo, referente à energia elétrica. Aqui eu quis fazer da seguinte forma, eu vou colocar como uma despesa, porque eu recebi e vou pagar na mesma hora. Então, eu recebi energia elétrica, então uma despesa de energia elétrica. Por quê? Energia elétrica não é um bem, não é um direito, né? Então ela não pode estar dentro do ativo. Então ela não vai ser a débito, porque ela não, aliás, ela é um débito, mas ela não está dentro do ativo, certo? Ela poderia ser um passivo somente se eu já tivesse constituído um valor a pagar do passivo. Mas no momento, aqui nesse momento, eu estou colocando como uma despesa. Por quê? Porque assim, eu recebi a conta de energia elétrica hoje e vou pagar ela hoje. Então, assim, ela vai ser uma despesa. Ele é um desembolso para minha empresa, ela não é uma obrigação, porque eu não tenho que ir lá e deixar no meu passivo registrado que ela é uma obrigação de energia elétrica a pagar, certo? Aqui, nesse momento, ela é apenas uma despesa de energia elétrica em si, certo? Por quê? Porque eu tive o gasto, mas ela não é uma obrigação nesse momento. Porque se eu recebi e já paguei, eu não preciso registrar que eu tenho uma obrigação futura para mim pagar, certo? Então, ela é somente a despesa, né? Então, aqui pode ser pagamento de energia elétrica à vista. Lançamento número 4, no dia 31/1, eu tive a provisão dos valores dos funcionários. Então, eu já sei que no dia 31/1, eu tenho os valores apurados dos salários dos funcionários, no valor de 5 mil, que vão ser pagos no 5º dia útil de fevereiro. Ou seja, eu vou ter o meu valor já, a minha provisão de valor que eu vou pagar futuramente. O que vai acontecer aqui? Então, aqui nós temos duas situações, certo? Aqui nós temos a despesa com funcionário, a despesa de salário, no valor de 5 mil reais. Por quê que é uma despesa? Porque ele é um desembolso que eu vou fazer, certo? Um gasto que eu vou ter, que vai, digamos assim, ser utilizado para mim conseguir uma receita futura, certo? Então, nesse momento, ele é uma despesa de salário, porque futuramente ele vai se transformar, eu vou conseguir utilizar esse desembolso
ele vai se tornar uma venda futura, certo? O salário do funcionário que eu estou pagando aqui é para que futuramente eu consiga vender, certo? Então, é para mim conseguir alcançar minhas vendas, né? E o crédito desse valor é os salários a pagar. Por que salários a pagar? Porque nesse exato momento aqui, no dia 31/1, eu já sei que eu tenho 5.000 que eu vou ter que pagar lá no dia 5 de fevereiro. Então, aqui eu estou constituindo um passivo, uma obrigação de salários a pagar. Então, por isso que, nesse momento, eu tenho despesa de salário, por mais que ainda o gasto vai ser futuro, o desembolso vai ser futuro, porém, eu já sei que eu vou ter esse desembolso e que esse valor, eu estou constituindo uma obrigação. Por quê? Porque eu já sei o valor que eu vou ter que desembolsar para o funcionário lá no dia 5 de fevereiro. Então, isso é a provisão do salário, que ao mesmo tempo já eu transformo em despesa. Então, lembrando sempre que a despesa é um gasto, um desembolso que vai se originar ou de uma diminuição de um ativo, por exemplo, pagamento, como foi o de cima, ou um aumento do passivo, uma constituição de uma obrigação a ser paga, que é o salário aqui nesse momento. Então, no dia 31/1, eu estou constituindo um salário dizendo que no dia 5 de fevereiro eu tenho que pagar esse salário. Certo? Então, esse daqui pode ser valor referente a salários de janeiro de 2020. Então, aqui nesse momento, eu estou constituindo a obrigação, digamos assim, de no futuro eu tenho que pagar esse salário. O lançamento número 5 também é dia 31/1, lançamento, e a apropriação do aluguel da sede da empresa no valor de R$3.000 que será pago no dia 10/2. É a mesma ideia do anterior, certo? Eu tenho uma despesa, porque é um valor, um gasto futuro, né? Nesse momento ainda não é um gasto do momento, né? Um gasto futuro que eu estou utilizando para que eu consiga vender no futuro, certo? Ou no próprio presente. Por quê? Porque sem a sede da empresa eu não vou conseguir vender os produtos, né? Então, é um gasto que eu utilizo para que eu consiga chegar nas minhas receitas, né? Então, nesse momento aqui, eu tenho duas situações de novo. Eu tenho uma despesa, a despesa é sempre a débito, né? Você já deve ter percebido isso. Enquanto a receita é valores a créditos, a despesa é sempre a débito. Receita a crédito, despesa a débito. No caso aqui, uma despesa de aluguel, certo? Lembrando por que o aluguel não é um direito da empresa, não é um bem da empresa, certo? O aluguel, ele não é um bem corpóreo da empresa, também não é um direito da empresa. A empresa não vai receber o aluguel de volta, ela vai pagar. Então, assim, ela poderia ser uma obrigação? Pode ser uma obrigação, como vai ser constituída agora. Então, a despesa pode se originar de uma diminuição do ativo ou de um aumento do passivo. Aqui ela é uma obrigação, certo? Eu tenho que pagar no dia 10/2 aluguel. Então, vou colocar aqui, aluguel a pagar, lá no passivo. Constituir um passivo, uma obrigação. Então, no dia 31 de janeiro, certo? A estática patrimonial, no dia 31 de janeiro, eu estou constituindo uma conta de passivo, aluguel a pagar, dizendo que no dia 31 eu tinha aluguel no valor de R$3.000 que eu estava devendo para o dono da sala comercial. Sendo assim, lá no dia 10/2 eu vou pagar o aluguel. Por isso que eu tenho a despesa do aluguel, certo? Não está saindo lá do ativo esse valor, mas eu estou aumentando o meu passivo. Poderia estar saindo do ativo? Poderia, se eu já tivesse o pagamento nessa mesma data. Então, olha, o aluguel hoje no dia 31/1, certo? Eu já vou pagar ele no ato, certo? Veio o recibo do aluguel, já vou pagar ele. Então, eu tenho a despesa do aluguel e tenho o pagamento do aluguel. Ou seja, no crédito, se eu fosse fazer isso, eu teria uma conta de caixa, de banco, para mim diminuir, então, o meu ativo, certo? E daí eu não precisaria construir um passivo, porque eu já teria pago ele no ato. Aqui não. Aqui eu estou constituindo um passivo. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte: eu tive a despesa do aluguel, certo? Que foi no valor de 3.000 do dia 31/1 de 2020.
que só vai ser pago no dia 10/2. Então, eu tenho essas seguintes situações aqui. Trouxe essas situações diferentes para que vocês percebam o seguinte. Aluguel. Trouxe essas situações aqui para vocês entenderem o seguinte. As receitas. Eu posso ter receitas que entram direto no caixa, ou seja, são recebimentos que eu vou ter, ganhos que eu vou ter e que aumentam o meu ativo em valor já direto, ou eu posso ter uma receita que aumenta o meu ativo, porém, não em valor direto, não entrou valor direto. Por exemplo, aqui no caso, eu tenho duas vendas diferentes, uma venda à vista, que eu já recebi o dinheiro no ato, e uma venda a clientes, ou seja, que eu vou receber futuramente. Então, eu constituo um cliente ou um direito a receber. As outras situações aqui são situações de despesa. Eu trouxe o seguinte para vocês. Uma que a despesa foi feita, o pagamento no ato, ou seja, diminuir o meu ativo no ato. E a outra, e as outras duas, que constituiu um passivo, aumentou um passivo, certo? Uma obrigação. Por quê? Porque ela ainda não foi feito o pagamento, mas que futuramente vai se tornar uma diminuição do pagamento. Aliás, uma diminuição do ativo, certo? Por quê? Porque o salário eu vou pagar, vai diminuir uma conta do ativo. O aluguel eu vou pagar, vai diminuir uma conta do ativo, certo? Então, eu trouxe essas 5 situações diferentes aqui, para que vocês percebam, consigam entender essa situação em si, tá? Então, a despesa sempre vai se originar, ela sempre vai ser a débito, se originando de uma diminuição do ativo, ou um aumento do passivo. E a receita vai ser sempre a crédito, originando um aumento do ativo. Certo? Então, esses são os conceitos de receitas e despesas. A questão da apuração do resultado, a gente vai trabalhar mais nas outras aulas. Tá? Então, hoje seria isso. Próxima aula. Próxima quarta-feira, prova. Tá? Conteúdo. Todo o conteúdo que a gente viu até agora, ali da última prova até agora, as abordagens, as teorias e esses lançamentos contábeis, que daí eu vou trazer mais para vocês, certo? Vou tentar já postar amanhã essa aula para vocês. Essa aula e a aula de terça-feira também, que eu estou devendo, né? Que foi ontem. Eu já vou tentar postar amanhã, certo? Provavelmente até amanhã eu já tenho essa aula de hoje já processou, porque o Teams ele até demora um pouquinho para processar. Mas provavelmente até amanhã de manhã já tenho processado, eu já salvo lá para vocês, ok? Esse documento de atividade aqui, corrigido, eu já vou postar no AVA já em seguida, tá? Esse documento do Word aqui, podem ficar tranquilos, certo? Pessoal, então, uma boa noite para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida, tá? Esqueci até de perguntar. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação? Tudo certo? Tudo certo, professor. Então Bem tá certo. explicadinho. Pessoal, então, uma boa noite, tá? Um bom final de semana para vocês, né? Boa noite. Até a semana que vem.